Olá pessoal, mais uma aula aqui do Deeper. Bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiano Alves, sou pastor e ministro de louvor na Vineyard Piratininga e é uma alegria compartilhar com vocês mais um pouco aqui das experiências, do conhecimento que Deus tem me permitido obter através do estudo. Não é? Eu sou bacharel em teologia, fiz pós-graduação na área também de liderança, mas também sou um pastor de igreja e talvez a grande parte daquilo que nós aprendemos sobre o ministério tem muito mais a ver com aquilo que a gente vive na igreja no dia a dia. Eu quero dividir mais um pouco dessas experiências com vocês, então. Na primeira aula que nós tivemos aqui, nós conversamos sobre como construir uma cultura de louvor, uma cultura de adoração na igreja. Falamos da importância de ser um processo intencional, certo? Que se não for intencional, isso não vai acontecer, não adianta só esperar e orar que isso aconteça, é necessário fazer um trabalho para que isso aconteça, não é? Falamos, em primeiro lugar, sobre a importância de termos uma equipe de louvor que sabe quem ela é, não é? Isso depende da equipe de louvor ser constantemente lembrada e treinada para que ela entenda o propósito da sua existência, entenda para que ela existe, entenda a sua missão, a natureza da sua missão, né? Falamos, por exemplo, que a equipe de louvor existe para ser uma facilitadora do processo da adoração congregacional. Tudo que ela faz musicalmente, não é? Tudo que ela faz ministerialmente deve ter uma única missão e objetivo: tornar fácil, acessível a experiência com a presença de Deus através de um período de louvor, através de um período de adoração. Agora nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre o papel de uma figura dentro da equipe de louvor, que é o ministro de louvor, certo? Então, veja, se estamos pensando em termos uma cultura forte de adoração numa igreja, esse é um dos personagens fundamentais e muito importantes. Nós, por exemplo, gostamos muito e admiramos muito muitas igrejas dos Estados Unidos, não é? Às vezes nós fazemos as versões, achamos o trabalho incrível que eles fazem de louvor e adoração por lá. Porém, é preciso entender e lembrar que nas igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, existe já uma cultura estabelecida de se contratar ministros de louvor, ou se contratar pastores de louvor, que eles chamam de worship pastor ou worship leader, né? E isso, claro, com certeza, vai ajudar muito no fortalecimento de uma cultura de louvor e adoração numa igreja. Aqui no Brasil, em muitas igrejas, por exemplo, se chama essa função se chama ministro de música, alguma coisa do tipo. Seja como você vai chamar, não é? Aí na sua igreja, pensar em contratar uma pessoa com conhecimento, com experiência, com estudo nessa área, certamente vai fazer uma grande diferença na construção de uma cultura de louvor e adoração. É claro que não é só uma igreja que tem alguém contratado que vai ser capaz de construir uma cultura de adoração. Muitos voluntários que eu conheço fazem um trabalho incrível, um trabalho muito bom, não é? Mas o que eu estou querendo fazer aqui nessa minha abertura, talvez, não é? Talvez abrindo um pouco o nosso entendimento, abrindo um pouco as nossas possibilidades, não é? Talvez até desafiando um pouco aquilo que nós pensamos sobre a função de um ministro de música, de um pastor de louvor e a importância de pensarmos em contratar alguém para fazer essa tarefa, porque essa pessoa precisa de muitas qualidades, de muitas virtudes. Muitas vezes alguns pastores me procuram e pedem para que eu dê orientações, por exemplo, sobre que tipo de pessoa, o perfil de uma pessoa para contratar, para ser um ministro de música, para ser um pastor de louvor, ou até mesmo me pedem nomes
né, se eu indicaria alguém. E, de fato, esse perfil é um perfil desafiador, porque a pessoa precisa entender bem de música, certo? De técnica musical, ela precisa entender bem de liderança e de relacionamentos, inteligência emocional, ela precisa entender bem da Bíblia, da teologia, não é? Da doutrina a respeito do louvor e da adoração. Ela precisa entender sobre a igreja, o que é uma igreja, como uma igreja funciona, não é? Ela precisa ser um bom mestre e professor, porque ela não vai fazer o serviço todo sozinha, então ela precisa transmitir bem o conhecimento que ela tem para outras pessoas na igreja, ou seja, a gente já está aqui falando de virtudes, um monte, importantíssimas e também muito desafiadoras, e é desafiador encontrar tudo isso numa pessoa só. Então eu sei, é um desafio encontrar um bom líder, mas vale a pena orar e vale a pena pensar que de fato não é qualquer pessoa que pode fazer isso e que Deus levante na sua igreja, se vocês ainda não têm, né? E se vocês têm alguém assim, invista nessa pessoa, não é? Se, por exemplo, você ainda vê entre todas essas características que eu citei, apenas uma ou duas, invista para que essa pessoa possa adquirir as outras, possa crescer, não é? Possa amadurecer como o líder de louvor, como o líder de adoração, como o ministro de música que a sua igreja tanto precisa. Bom, então vamos lá. Eu vou falar agora mais em termos práticos. Quais são as características esperadas da pessoa que deve ser o ministro de louvor numa igreja. E talvez esse agora nem é só aquele que lidera toda a atividade de adoração da igreja, ou que é o líder da equipe de louvor como um todo, mas aquela pessoa que ministra o louvor no domingo, não é? Veja, não é só cantar bem. Na verdade, é muito mais do que isso, não é? Então, a pessoa que deve ser um líder de louvor na igreja, cantar bem é só o ponto de partida, né? Ela deve cantar bem? Sim, ela deve cantar bem. Eu vejo que às vezes as pessoas escolhem ministros de louvor na igreja só porque elas sabem falar bem diante da igreja. Sabem, como se uma expressão muito usada na igreja hoje, ministrar. Ela sabe ministrar, mas ela não necessariamente canta bem. Veja, a igreja precisa de uma voz segura. A igreja precisa de uma voz que cante de forma firme. Não apenas a melodia firme, uma pessoa afinada, não é? Mas também que cante com a segurança de alguém que sabe o que está fazendo, certo? Então, um líder de louvor, em primeiro lugar, ela é competente no que faz. Ela canta bem, mas além de cantar bem, ela também tem a capacidade de liderar. Liderar quem? Liderar a banda que ela conduz, mas liderar também a igreja. Ela olha com esse olhar pastoral, com esse olhar de quem está de fato à frente, conduzindo mesmo. Ela não foge, não é? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, talvez disfarçando como humildade, disfarçando como, não, eu sou só mais um cantor e eu prefiro que nós o tempo todo façamos juntos aqui e tal. Claro, isso é legal, não é? Mas às vezes as pessoas usam isso como uma fuga para não assumirem que de fato elas precisam liderar. Elas precisam ser, não é? Existe uma expectativa sobre elas, tanto da banda que elas lideram, né? Quanto da própria igreja, existe uma expectativa que elas cumpram o seu papel, não é? E para isso é preciso ser competente, é preciso assumir o papel, não é? E é preciso saber que se Deus está chamando você para fazer isso, você deve estar pronto. Você deve ter, por exemplo, um líder competente, um ministro de louvor competente. Ele não pensa só domingo a domingo. Ele pensa no semestre.
ele pensa no ano, ele pensa nos próximos 2, 3 anos. Ele está levando a sua equipe a um crescimento. Ele está levando a sua equipe a um desenvolvimento. Então, por isso que eu digo, essa pessoa é muito importante, porque se ela só pensa domingo a domingo, a equipe de louvor vai, por anos, reproduzir o mesmo estado, a mesma coisa, e não vai haver progresso. Então, o líder de louvor competente, ele canta bem, ele é um líder, ele está enxergando as coisas, não é? Não apenas semana a semana, mas com um período de desenvolvimento e crescimento, não é? E assim eles são capazes, então, de constantemente elevar o nível da equipe de louvor. Então, se a equipe de louvor em um mês, ela estava em um nível, então nós vamos olhar para o mês que vem, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. É claro, gente, não para a glória da equipe de louvor, não é? Não para que a equipe de louvor diga, uau, como somos bons no que fazemos. Não, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para que Deus seja visto, para que Deus seja encontrado, para que Deus seja experimentado, não é? Bom, outra característica que eu quero destacar dessa pessoa, que é o líder de louvor, o ministro de louvor da igreja, é que ela deve amar a Jesus e a igreja de Jesus, não é? Então, veja, os melhores ministros de louvor que eu conheço são pessoas que amam a igreja de verdade e não amam a igreja porque são iludidos, que a igreja é um lugar maravilhoso, de pessoas maravilhosas e etc. Não. Essas pessoas sabem muito bem que a igreja é imperfeita, cheia de pessoas imperfeitas, mas o amor delas pela igreja, em primeiro lugar, tem a ver com o quanto elas amam a Jesus e sabem que a igreja é o alvo maior do amor de Jesus, não é? Jesus deu a própria vida dele pela igreja. E igreja é perfeita? Não. Jesus deu a vida dele exatamente porque a igreja era imperfeita e precisava ser lavada pelo seu sangue. Jesus morreu pela igreja. E o líder de louvor que ama a Jesus, ele está colocando o seu coração disponível para amar tanto quanto Jesus ama tudo aquilo que Jesus ama. Jesus ama a igreja como ninguém. Jesus se deu pela igreja, não é? Então, um bom líder de louvor, ele vai ter que fazer muitos sacrifícios pela igreja, não é? E certamente ele vai ser capaz de fazer esses sacrifícios apenas se ele amar essa igreja de verdade. Um dos sacrifícios, por exemplo, isso tem a ver com mais uma virtude esperada de um ministro de louvor numa igreja, tem a ver com o conhecimento das Escrituras. Eu costumo dizer para ministros de louvor que o maior parceiro que nós temos, enquanto nós lideramos louvor, não é? É o nosso conhecimento de Deus, ou seja, o nosso conhecimento das Escrituras. Nós estamos usando as Escrituras o tempo todo. Quando nós estamos inspirando as pessoas a louvar e adorar, nós fazemos isso através das letras das músicas? Fazemos. Mas nós fazemos também através das nossas orações. Nós fazemos isso através dos nossos encorajamentos ao louvor e adoração, durante o próprio período de louvor e adoração, né? E aproveito para estender isso para todas as pessoas, não é? Veja, se você quer crescer em adoração, se você quer fazer parte dessa cultura de adoração maior e mais profunda, você precisa conhecer as Escrituras melhor. Porque quem conhece as Escrituras conhece a Deus melhor. E quem conhece a Deus melhor, adora melhor. É óbvio. Isso é uma questão óbvia, não é? Como adorar um Deus que não se conhece? Se você não conhece as Escrituras, você está correndo um grande risco que é adorar um Deus errado. Você pode estar adorando,
você pode estar fazendo todo o ritual de louvor e adoração que você conhece, você pode estar indo na igreja aos domingos e cantando as músicas. Porém, o Deus que você está adorando não é o Deus verdadeiro, porque você não está conhecendo o Deus verdadeiro, não é? E a experiência de adorar um Deus falso é uma experiência de idolatria. Um Deus que talvez foi construído pela sua mente, pelo seu entendimento ou pelas suas próprias expectativas. Não é? Você pode estar ali cantando a canção, mas as suas expectativas moldam a Deus. E não Deus é moldado pelas Escrituras para você. E isso não é adoração, isso é idolatria. Fecha parênteses, estávamos conversando aqui, não é? É sobre, voltando agora sobre o papel do ministro de louvor, mas ministro de louvor, entenda, veja, eu comecei a estudar teologia não para ser um pastor. Eu comecei a estudar teologia para ser um ministro de louvor melhor, porque chegou um ponto que eu entendi, sem teologia, sem doutrina, sem a palavra de Deus, sem o conhecimento profundo da palavra de Deus, eu vou ser um líder de louvor limitado. Eu fui estudar e aí acabei me tornando pastor também, por um chamado de Deus durante esse processo. Bom, e para terminar, bons ministros de louvor na igreja devem ser pessoas didáticas que ensinam. Para que uma cultura de louvor e adoração cresça forte numa igreja, nós precisamos de ministros de louvor que sejam didáticos, que saibam ensinar a igreja a adorar, não é? E como nós ensinamos? Através de uma pregação, através de uma escola bíblica, sim, são ferramentas. Mas, mais do que isso, nós ensinamos cotidianamente em pequenas porções. Por exemplo, você vai abrir um período de louvor, não é? Você pode fazer a seguinte abertura. Vou fazer uma abertura de um período de louvor aqui, que se pode fazer com 1 minuto. Você pode dizer assim: meus irmãos, nós estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. E tudo o que nós vamos cantar agora, Ele vai ouvir. É para Ele que nós cantamos. Ele está no nosso meio. E eu quero convidar você agora a colocar o seu coração em cada uma das palavras que você vai cantar e transformar essas músicas em orações. E agora vamos nos dedicar ao Senhor durante esse período de louvor. Bom, em 1 minuto, você deu várias instruções sobre o que significa o louvor, você construiu expectativa, entendimento na igreja, não é? Durante uma música e outra, você pode, através de uma oração, por exemplo, dizer: Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. E nenhuma das bênçãos prometidas pelo Senhor tem nos escapado, porque o Senhor é Deus generoso. O Senhor não nos trata de acordo com as nossas falhas e pecados. Então você pode apresentar a Deus a partir das Escrituras nas suas orações. E assim você está conduzindo a igreja a adorar um Deus que é o Deus das Escrituras, porque você está conduzindo uma adoração a partir das verdades comunicadas nas Escrituras, certo? Então, bom, essa é a nossa segunda aula, o tema da nossa segunda aula: bons ministros de louvor constroem cultura de louvor e adoração numa igreja a partir do trabalho competente que eles fazem, tá certo? O assunto da nossa próxima aula é o repertório da igreja, aquilo que nós cantamos domingo após domingo, certo? Então, nós nos vemos na próxima aula aqui do Deeper. Até lá, se Deus quiser.